Notícias do dia. Ano 6, número 1948. Dia 21 de março de 2022, segunda-feira. Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Dia Internacional da Síndrome de Down. Dia Mundial da Árvore e das Florestas. Dia Mundial da Infância. Dia Mundial da Poesia. Dia Universal do Teatro. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 24 graus, máxima de 35 graus, Boa Vista, Roraima. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,01. Valor do euro, em baixa, R$ 5,54. Índice Bovespa, em alta, 1,98%, 115.310 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 1,99%, valendo R$ 208.984,20. Notícias nacionais. Receita Federal adere ao Pix para pagar restituição do imposto de renda. Essa novidade é uma das que foram anunciadas pela Receita neste ano. Ministro do STF revoga bloqueio após Telegram cumprir determinações. Alexandre de Moraes havia dado prazo de 24 horas para cumprimento de lista que incluía indicação de representante oficial no Brasil e ações de combate à desinformação. Polícia Federal, com apoio da FAB, apreende 465 kg de cocaína em aeronave em Mato Grosso do Sul. O piloto da aeronave foi preso em flagrante. Polícia Federal apreende 116 kg de cocaína em Terenos, Mato Grosso do Sul. 2 homens foram presos em flagrante. Operação conjunta no Morro do Chapadão termina com 6 mortos e 4 presos na cidade do Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária Federal informou que policiais monitoravam uma quadrilha especializada em roubos de carga, que se articulava para realizar ações criminosas na região da Pavuna, quando foram atacados por criminosos. Pandemia diminui pela metade transplantes de córnea no país. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a fila de espera cresceu 80%. No final de 2021 eram quase 19 mil pessoas aguardando por um transplante. Conforme o último boletim epidemiológico diário divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 29.630.484 casos acumulados de Covid-19 e 657.205 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 28.187.353 pacientes se recuperaram da doença e há 785.926 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 391.136.443. Cascavel, no Paraná, tem quase 300 casos de dengue registrados e se aproxima de epidemia. Diante da alta dos casos, o município quer tornar mais rígida a lei que prevê multa a quem não limpa terrenos baldios. Defesa Civil e Corpo de Bombeiros são mobilizados em Petrópolis. O Corpo de Bombeiros informou que militares foram acionados para 5 ocorrências na cidade, entre elas uma ameaça de deslizamento na rua 24 de maio, sem vítimas, e salvamento de pessoas ilhadas. PIB do agronegócio aumentou 8,36% em 2021, segundo o cálculo do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc-USP, em parceria com a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A atividade no PIB brasileiro chega a 27,4%. Esportes. Campeonato Carioca. Semifinais, Jogo 2. Flamengo 1x0 Vasco. Campeonato Goiano. Semifinal, Jogo 1. Iporá 0x2 Goiás. Campeonato Paranaense. Quartas de final, Jogo 2. Atlético Paranaense 2, Londrina 1. Nos pênaltis o Atlético vence por 4-2. Campeonato Paulista. Novo Horizontino 0, Corinthians 1. Red Bull Bragantino 1, Palmeiras 1. Título sul-americano feminino sub-17 coloca Simone Jatobá na história. Técnica de 41 anos é a primeira mulher a dirigir uma seleção brasileira em uma conquista continental. Taça foi garantida no sábado, dia 19, com vitória por 1-0 sobre a Colômbia. Confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste são definidos. Fase eliminatória começa nesta terça-feira, dia 22, com Fortaleza e Atlético da Bahia na Arena Castelão, CRB e Ceará, no Rei Pelé, atual campeão. O Bahia se despediu na primeira fase. Salto com vara.
Thiago Braz conquista prata inédita no Mundial Indoor. Brasileiro salta 5,95 metros e ficou atrás apenas do sueco Armand Duplantis, que estabeleceu o recorde mundial da prova pela quarta vez na carreira. Grand Prix de Judô Paralímpico abre ciclo marcado por novas regras. Agora, atletas cegos e ou com baixa visão lutam separados. Número de categorias, porém, caiu para 8, 4 por gênero. Torneio em São Paulo foi o primeiro no país com as mudanças. LeBron James se torna o segundo maior cestinha da história da NBA. Agora o camisa 6 conta com 36.947 pontos em 1.363 partidas, e fica atrás apenas de Kareem Abdul-Jabbar, que marcou 38.387 em 1.560 jogos, e conquistou 6 títulos. Notícias internacionais. Rússia volta a disparar mísseis hipersônicos na Ucrânia, e situação humanitária piora. De acordo com os relatos, cidades ucranianas estão destruídas, ataques atingem áreas residenciais e milhares de civis estão morrendo. Presidente da Ucrânia pede a Israel armas e sanções contra a Rússia. Em seu depoimento, Zelensky comparou a invasão russa em seu país com a Segunda Guerra Mundial e pediu armamentos e sanções mais duras por parte de Israel. Fluxo de refugiados ucranianos testa os limites da capacidade de acolhimento da Europa Central. Cerca de 3,5 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia após a invasão da Rússia em direção à Polônia, Eslováquia, Romênia e Hungria. Turquia diz que Rússia e Ucrânia estão perto de um acordo. Chanceler turco, Mevlut Cavusoglu, disse que o país estava pronto para sediar uma reunião entre Zelensky e o presidente russo, Vladimir Putin. Pelo menos 5 pessoas morrem em naufrágio de uma balsa em Bangladesh, dezenas ainda estão desaparecidas após um graneleiro, um navio de grande porte, ter colidido com a pequena embarcação. Motorista atropela multidão e mata ao menos 6 pessoas na Bélgica. Um carro em alta velocidade atropelou uma multidão reunida para o carnaval em Strep-Bracignies, vilarejo no sul da Bélgica, às 5 horas da manhã deste domingo, dia 20, no horário local. Segundo as autoridades locais, pelo menos 6 pessoas morreram e outras 26 estão feridas. Espanha. Com tratores e cães de caça, 150 mil produtores do campo protestam em Madrid. Manifestantes exigem do governo medidas contra o alto custo e a baixa rentabilidade no campo. Tribunal suspende construção de sede continental da Amazon na África do Sul. A justiça sul-africana atendeu a pedidos de grupos indígenas que afirmam que a área onde ficaria o complexo na cidade do Cabo é uma terra sagrada. Eventos históricos do dia. Em 1857, um terremoto em Tóquio, no Japão, causa a morte de mais de 100 mil pessoas. Em 1928, Charles Lindbergh, um pioneiro da aviação norte-americana, recebe a medalha de honra por ter realizado o primeiro voo solo transatlântico. Em 1932, foi criada no Brasil a carteira de trabalho pelo governo de Getúlio Vargas. Em 1960, apartheid, massacre de Sharpeville, África do Sul. A polícia abre fogo contra um grupo de manifestantes negros sul-africanos desarmados, matando 69 e ferindo 180. Em 1963, nos Estados Unidos, é fechada Alcatraz, uma prisão federal em uma ilha na Baía de São Francisco. E o criador de histórias em quadrinhos Maurício de Souza cria a personagem Mônica. Em 1965, Martin Luther King Jr., um pastor batista e ativista político norte-americano, lidera 3.200 pessoas no início da terceira e finalmente bem-sucedida Marcha pelos Direitos Civis de Selma até Montgomery, Alabama. Em 1980, o presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter anuncia um boicote estadunidense aos Jogos Olímpicos de Verão de 1980 em Moscou como forma de protesto à invasão soviética no Afeganistão. Em 2000, o Papa João Paulo II faz sua primeira visita pontifícia a Israel. Em 2006, é criado o site de mídia social Twitter. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.